gente? Nosso assunto para hoje é CMMI, né? Então a gente fechou gerência de projetos e agora vamos começar a falar de qualidade de software. Qualidade de software que nas provas de concurso, nos editais, sempre, né, aparece CMMI e de vez em quando aparece MPS-BR, né? MPS-BR aparecendo aí, às vezes com uma frequência um pouco maior. De vez em quando aparece algum concurso que cobra outros modelos de gestão e não cobra, né, o CMMI, mas isso tem sido mais raro nos últimos tempos. Bom, o que vai acontecer quando a gente fala de CMMI, gente? A gente tem sempre nesses modelos de gestão uma mesma lógica que é: eu tenho conceitos, estrutura geral do modelo, então eu tenho que entender como é que o modelo é construído e como é que o modelo é organizado. E eu tenho depois os processos que compõem esse modelo. Bom, a gente viu quando a gente falou, né, de PMBOK, quando a gente resolveu as questões de PMBOK, que no caso do PMBOK a parte conceitual, né, aquele início do PMBOK, conceito sobre o que é projeto, ambiente do gerenciamento de projetos, programa, portfólio e tudo mais, a gente viu que aquilo ali representa alguma coisa em torno de 20% das questões de prova. O grosso do PMBOK é cobrado em cima dos processos. Quando a gente vem para o CMMI, a situação já é bem diferente. Bem diferente em dois sentidos. Primeiro, quando a gente olha o CMMI, essa parte de conceitos, de estrutura do modelo, ela é cobrada com uma ênfase muito grande em provas de concurso. Muito grande significa, pelo menos metade das questões de prova sobre CMMI foca conceitos, foca a estrutura do modelo. Então, a gente vai precisar investir em entender de fato como é que o CMMI é estruturado, quais são os conceitos que estão por baixo do modelo, como é que o modelo funciona. E aí, algo em torno de metade, um pouco menos da metade das questões, vão cobrar os processos. E aí entra a segunda diferença. Porque a gente viu quando a gente falou do PMBOK, né? Eu tenho que conhecer todos os processos, saber de quais grupos eles são, de quais áreas de conhecimento. Além disso, eu tenho que saber para que eles servem e tenho que conhecer um monte de ferramentas. Gerência de tempo, gerência de custo, gerência de escopo, gerência de riscos, um pouquinho lá de qualidade. Por quê? Porque cai em prova detalhe de ferramenta, cai em prova detalhe de entrada e saída de processo. Então, esse nível de detalhe aprofundado que a gente tem na cobrança do PMBOK, ele não se repete, graças a Deus, no CMMI. Então, em termos de CMMI, a gente precisa saber essencialmente quais são os processos, como é que eles se agrupam dentro do modelo, algo similar aos grupos e áreas de conhecimento do PMBOK, só que no CMMI os agrupamentos são outros, né? Eu vou falar em nível de maturidade, vou falar em categoria de processo. E preciso saber quais são as metas desses processos. Se eu souber isso, quais são os processos, como é que eles se agrupam e quais são as metas de cada um, você matou pelo menos 80% desse restante das questões de CMMI. Então, grosso modo, né, a gente tem o seguinte: conceitos, estrutura do modelo e os processos do CMMI. Essa divisão, né, as questões vão ficar algo em torno de 60% para conceitos e estrutura, 40% para processos. Desses 40% dos processos, fácil, uns 80% disso vão cobrar só o básico. Então essas aqui são as questões fáceis, que vão cobrar se você sabe quais são os processos, você sabe qual processo de qual categoria e para que ele serve. Exagerando muito, a gente vai ter uns 20% disso que vão lá buscar algum detalhe de algum processo. E aí, gente, a gente está falando de 20% e 40%, né? Ou seja, a gente está falando de 8% das questões aqui numa conta de padeiro, né, que vão cobrar algum detalhe mais aprofundado. Gente, se você só não souber responder 8%, né, das questões de todos os assuntos da prova, meu amigo, corre para o abraço que a vaga é tua, né? Então, por isso a gente não vai se preocupar
no CMMI com o estudo desses detalhes dos processos. A gente vai investir muito mais tempo em entender isso aqui, que isso aqui é o que pega, e isso aqui é a parte que não dá para decorar, pura e simples. A gente tem que entender a estrutura, tem que decorar uma pancada de coisa, óbvio, né? Mas tem que entender a estrutura, tem que entender como é que ela funciona para poder responder as questões de prova. Tá? Então, esse é o desafio, né, para a gente entender o CMMI, é primeiro entender essa parte conceitual e a estrutura do modelo. E aí, para poder chegar nesse ponto de entender o CMMI, a gente tem que começar, né, como o Gleison adora falar, né, com um pouquinho de aula de história, mas agora é história de verdade. Né? Não é só porque é para decorar, não. O CMMI nasceu do software CMM. Então, lá atrás, né, o software CMM surgiu de uma necessidade, né, que era uma necessidade comum no mercado, mas que foi encabeçada pelo governo americano, de dizer, software é uma coisa cada vez mais crítica, né, lá para a área de defesa, né? Eu estou gerenciando as minhas defesas militares, gerenciando o míssil, o cambal, e estou fazendo isso em cima de software que eu não tenho a menor confiança de que esse troço roda, funciona direito. Então, o Departamento de Defesa americano, lá atrás, década de 80, chegou para o meio acadêmico e disse, quero um método para avaliar os fornecedores de software, saber se esses caras são confiáveis, saber se eu posso esperar a qualidade do produto que eles me entregam, e quero que esse modelo também sirva para entregar para esses fornecedores e mostrar para eles o que eles devem fazer para conseguir me entregar a qualidade. Então, um modelo que desse suporte à avaliação e à implementação de processos de qualidade para software. Bom, isso deu origem ao software CMM, focado exclusivamente no desenvolvimento de software. Isso lá atrás, né, década de 90, essa ideia começou a dar certo, e aí começou a surgir mais um monte de modelos. Porque aí o pessoal começou a pegar aquela estrutura do CMM e dizer, poxa, que legal, dá para descrever os processos, dá para medir a maturidade dos processos, vamos aplicar isso para outras áreas. E dali a pouco eu tinha o CMM e eu tinha os concorrentes do CMM em várias áreas. Dali a pouco eu tinha as normas ISO também. O negócio começou a virar uma salada, né? Por quê? Uma organização que lidasse não só com software, mas também com sistemas, também com venda de produtos, com outros processos, começava a ter que juntar todos esses modelos e nem sempre eles eram compatíveis. Bom, dessa realidade confusa é que nasceu a encomenda do CMMI. Eu tenho vários modelos, eu não consigo aplicar esses modelos de maneira simples, e aí veio a encomenda para o próprio SEI, o Instituto de Engenharia de Software, que criou o CMM, veio a encomenda para o SEI dizendo, meu amigo, resolve essa encrenca, desenvolve para mim um modelo que seja integrado. Então o CMMI, né, esse I é justamente da integração dos modelos que existiam. Só que aí eles tiveram uma grande sacada, né, que foi dizer, bom, já que essa ideia deu certo, já que esse negócio foi evoluindo, é natural que daqui em diante apareçam novas necessidades, apareçam mais coisas e mais modelos. Então eles tiveram a sacada de dizer, olha, resolve o problema imediato, pega os modelos que existem, os principais modelos, e integra. Então a demanda foi engenharia de software, engenharia de sistemas, ligados ao desenvolvimento de produtos completos, eventualmente envolvendo software e hardware, a parte de desenvolvimento integrado de produtos e processos. Então eu não só desenvolver o produto, mas junto com isso construir os processos necessários para operar e sustentar esses produtos. Pegaram esses três modelos e disseram, bate esse negócio no liquidificador e me entrega um modelo integrado. Mas mais do que isso, me entrega uma arquitetura, um framework que me permita acrescentar novas disciplinas. Então, o CMMI, quando ele nasce, né, lá atrás, nessa versão inicial, ele nasce com o conceito de integração de disciplinas. Então, ele nasce integrando engenharia de software, engenharia de sistemas
desenvolvimento integrado de processo e produto, chamado IPPD, e a parte de gestão de fornecedores.